Vamos agora falar sobre o TOC, gente. O transtorno obsessivo compulsivo, ele atinge cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. De todos os transtornos mentais, o TOC foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como a 10ª causa de incapacidade no mundo. Este é o tema da nossa conversa de hoje no quadro O que eu faço, doutor, com o médico psiquiatra Vicente Gomes, que já está aqui comigo. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Vamos acompanhar logo uma reportagem que a gente preparou sobre esse assunto. Vamos ver. Vamos sim. No início da adolescência, Camila começou a desenvolver comportamentos que ela mesma achava estranhos. Não podia sentar em cadeiras que alguém tivesse sentado poucos minutos antes. Não usava mais o sabonete se ele caísse no chão e até passou 3 meses sem encostar no próprio irmão. Receosos do que estava acontecendo, os pais a levaram ao médico e o diagnóstico logo foi dado. Ela tinha transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. O TOC ele não faz sentido. Se você for parar para pensar com a razão, não faz sentido. Mas na nossa cabeça a gente sabe que não faz e não consegue acreditar, né? E a terapia, ela ajuda justamente para reforçar a sua coragem de não faz sentido realmente e pode fazer sem medo. A terapia, ela serve justamente para te dizer, fazer isso repetidas vezes não vai intensificar o efeito que você quer. A partir daí foi uma luta intensa para que o comportamento fosse mudando aos poucos. Com o auxílio de um psicólogo e um psiquiatra, ela vem conseguindo controlar os impulsos e a ansiedade, o que não é fácil. O TOC se caracteriza pelo comportamento obsessivo e compulsivo na pessoa que não consegue pensar em outra coisa. E isso afeta vários aspectos da vida social, seja no trabalho, na escola e principalmente nos relacionamentos pessoais. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém falar que tem TOC porque gosta das coisas muito bem organizadas. Geralmente essas pessoas falam isso com um sorriso no rosto e uma certa satisfação por acreditarem que possuem essa alteração mental. Só que o que essas pessoas precisam saber é que o TOC é algo bem mais sério e pode causar um intenso sofrimento. É adoecedor, né? É muito difícil de lidar com aquilo. Então, até mesmo pelo próprio difícil acesso ao diagnóstico, né? Medo de serem taxados como loucas, né? E até mesmo não acreditando que aquilo possa ser TOC. É difícil tratar o diagnóstico. TOC é algo que te traz um extremo sofrimento, um cansaço mental inimaginável, é terrível. E assim, no início, né, desde 2015 a 2018, basicamente, quando eu vi as pessoas falando isso, eu tenho um TOC porque eu gosto de deixar arrumado, eu senti uma raiva muito grande. Eu ficava, meu Deus, que raiva, porque as pessoas não entendem o que é. E apesar de já conseguir manter o transtorno sob controle, a Camila ainda tem sintomas que mostram o quanto o TOC é sério. Essas fotos mostram pequenas feridas que ela mesma faz na cabeça por causa do comportamento compulsivo. E a Camila é uma entre muitos que possuem a mesma condição. A estimativa é que existam no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas com o transtorno, mas fechar um diagnóstico não é fácil. O diagnóstico é feito pelo psiquiatra e é encaminhado para fazer o tratamento com a psicoterapia. É necessário também, muitas vezes, a intervenção medicamentosa, que ajuda muito no tratamento. A terapia, né, que é mais indicada, de acordo com os estudos, é a terapia cognitiva comportamental, que tem um tratamento único. Da difícil experiência, a Camila conseguiu extrair um relato que pode ajudar muita gente a compreender melhor esse problema. Ela escreveu o livro Toque de Expressão, onde conta sua convivência com o transtorno. Além disso, como forma de tentar aliviar a tensão causada pelo comportamento obsessivo, principalmente durante a pandemia de Covid-19, quando não tinha como fazer a terapia, ela começou a colocar em cadernos a forma como se sentia. E isso ajudou muito. Eu acabei desenvolvendo maneiras de aliviar essa ansiedade, que eu encontrei nos desenhos, nos textos. Então eu comecei a escrever meus pensamentos, ao invés de ter alguém me escutando, porque muitas vezes estava em falta essa pessoa, eu acabei escrevendo, eu acabei desenhando o que eu estava sentindo. Encontrou uma maneira, né, doutor, de aliviar, claro, com a ajuda dos profissionais. Novamente eu vou apresentar o doutor Vicente Gomes aqui, que é psiquiatra, que toda segunda-feira está com a gente. Doutor, quando é que a gente identifica que aquelas repetições se tornam um transtorno de fato? Por exemplo, vou falar até de mim, eu
tem o costume de trancar o carro e repetir umas 2, 3 vezes. Quando é que isso se torna de fato um toque? Felipe, o sintoma, né, do toque isolado, ele chega a ser comum na população. Se a gente fizer uma pesquisa, entrevistar 100 pessoas no centro da nossa capital, em média 30 pessoas vai relatar aí algum tipo de comportamento repetitivo, alguma obsessão. Isso não quer dizer que a pessoa tem toque, isso não quer dizer que ela vai precisar de um tratamento, tá? O toque é essa situação onde a pessoa vai apresentar aquele pensamento intrusivo que gera muito desconforto, tá? Esse pensamento intrusivo, essa preocupação excessiva, essas imagens vai gerar ansiedade. E a pessoa, na tentativa de compensar aquilo, vai fazer o ritual, os comportamentos, que são as compulsões. Tá? Então, quando passa a ser exagerado, a pessoa perde muito tempo do seu dia. Por exemplo, mais de 1 hora, fica presa naqueles rituais, naqueles pensamentos, prejudica seu dia a dia, seu estudo, seu trabalho, compromete o seu relacionamento com as pessoas. Isso sim fala a favor do toque. Quais são essas repetições mais comuns que chegam ao consultório médico? Pronto, há uma variedade de sintomas, tá? A mais comum mesmo é a questão aí do pensamento voltado para a contaminação, o medo de se contaminar, a questão da sujeira, né? A mania, o comportamento de estar ali lavando a mão excessivamente, tá? Isso é muito comum, mas existe também a parte de conferência, de checagem, de organização. A pessoa ela tem em mente, ela está preocupada se vai causar algum dano para outra pessoa, tá? Existem temáticas também voltadas para a parte religiosa, sexual, tá certo? Existem pessoas que às vezes costumam acumular muita coisa dentro de casa, então realmente é uma variedade. Agora, por exemplo, o meu caso, que só checo 2 vezes se o carro está trancado, tá ok. Para você em casa também que repete isso apenas 2, 3 vezes, está tudo certo? Isso, tudo certo. Se isso não te causa nenhum tipo de prejuízo a mais, se é algo que você consegue fazer ali de uma forma tranquila, você não perde tanto tempo e seu dia a dia fica sob controle, tranquilo. Por outro lado, em casos como o da Camila, que a gente viu aqui na reportagem, há um sofrimento muito intenso. Eu imagino que as pessoas devem ficar naquela guerra entre o racional e aquilo que ela não consegue explicar, mas que a faz repetir aquilo várias vezes. Não é isso, doutor? Como é esse conflito? Isso causa muito sofrimento, porque a pessoa ela tem, na grande maioria das vezes, aquela consciência que aquilo está exagerado, tá? Que aquilo não faz muito sentido, que é desproporcional, mas ela não consegue manter aquele controle, tá? Realmente o pensamento invade a consciência da pessoa e ela acaba manifestando ali algum comportamento, alguma situação para tentar compensar aquilo e causa muito desgaste. Agora, vale a pena familiares, amigos, as pessoas que se relacionam com ela, pedirem para ela não repetir, para ela não fazer, cobrarem, até brigarem para que essa pessoa não continue com essas repetições, ou tem logo que procurar ajuda médica e de um psicólogo? O papel da família nesse processo também é fundamental. Inclusive, a gente até recomenda também acompanhamento psicológico para alguns familiares, para que consigam lidar melhor com isso. Porque muitas vezes, exatamente quando a família não é preparada, às vezes pode até piorar aquela situação. Por exemplo, reforçar, ajudar, apoiar o toque. Ah, meu filho vai lá e checa a porta várias vezes, né, para ver se está trancado ou não. Meu filho, vai dormir que eu vou ali checar para você. Isso não pode jamais. Então a pessoa ela tem que saber orientar. Existe realmente orientações específicas para a família lidar com o paciente que tem toque. Então, num caso como esse, por exemplo, que o senhor citou, da porta fechada e que a pessoa vai lá repetidas vezes, deixa ele fazer quanto for e procura um profissional para ajudar, ou faz o quê, doutor? Ela precisa fazer aquele enfrentamento daquela situação, tá? A gente recomenda também a questão da mudança do foco, tá? Se você percebe, por exemplo, que está ali fazendo alguma coisa exageradamente naquele momento que precisa fazer aquilo, tenta mudar o foco, liga para um amigo, vai fazer uma caminhada, escuta uma música, trabalha a tua respiração, faz uma meditação, vai fazer algo que você goste, uma boa leitura, tira o foco daquilo para evitar que você caia naquela armadilha de estar ali repetindo aquilo. Agora, o tratamento com o psiquiatra, como é que funciona?
Pronto, o tratamento ele é feito com medicamentos e psicoterapia. É o conjunto, tá? É importante a associação dos dois, tá certo? A pessoa vai usar remédio para controlar alguns sintomas e também a terapia. Como foi mencionado na reportagem, a terapia de escolha é a terapia cognitivo-comportamental, mas também a gente tem tido excelentes resultados com a hipnose como forma de psicoterapia, a hipnoterapia. Agora, quando a gente fala de repetir a higienização, a limpeza dos lugares, agora durante a pandemia, para quem desenvolveu isso agora, é esperar a pandemia acabar para poder se cuidar, porque provavelmente teremos aí uma tranquilidade um pouco maior com relação a essa higienização dos lugares, ou procura logo ajuda? Essa questão da higienização tem algo real, há um perigo, realmente há um medo desse vírus. Então a pessoa vai lá, né, e faz aquele esforço, faz aquela higienização, lava as mãos, usa o álcool em gel. O que não pode, o que não é correto é exatamente esse exagero, tá? Se você está fazendo aquilo com muita intensidade, você está chegando atrasado no teu trabalho, deixa de render nos teus estudos, na tua programação do teu dia a dia, compromete ali o teu relacionamento, teu dia a dia, porque você está fazendo aquilo com intensidade, aí é hora de você procurar realmente ajuda. Se for algo ali pontual, do momento, alguma coisa mais tranquila, você deve seguir e observar aquilo para ver se realmente vai te causar algum prejuízo ou não. Na dúvida, procure um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, que aí você vai ter certeza se está tudo ok. Obrigado, doutor. Fica à disposição. Uma ótima semana para todos. Igualmente.